Olá, pessoal. Então, vamos dar início aqui à nossa apresentação da herança das empresas contábeis no pós-crise, oportunidade de negócios com fusões e incorporações. Então, inicialmente eu quero agradecer o convite que eu recebi de participar desse grande evento, esse evento disruptivo, diferente e de grande magnitude, que eu recebi do meu amigo Fernando Sampaio. Também estendo o agradecimento ao Edgar Madruga, também um dos idealizadores aí do evento. Então nós vamos falar sobre essa questão aí pós-crise, né? A gente está falando tanto em crise, está falando tanto em problema. Vamos ver como nós ficamos depois, vamos tentar adiantar, evoluir, ficar com os aprendizados e oportunidades após passar essa turbulência, né, de uma situação tão difícil, tão diferente, inclusive um momento inusitado por vários aspectos. Né? Essa crise do coronavírus, ela não teve nenhum tipo de limitação, ela não teve limitação geográfica, não teve limitação de segmento de atividade, como também trouxe uma dificuldade muito multiplicada a partir do momento que a grande maioria das empresas elas não podem se recuperar da crise trabalhando, porque muitas delas estão fechadas, ficaram fechadas, ou estão trabalhando parcialmente. Então, nesse aspecto, a gente tem que tentar colher os aprendizados para que a gente possa evoluir e ficar com melhorias no nosso dia a dia das empresas contábeis. Então, pessoal, eu vou fazer aqui uma apresentação. Inicialmente, eu quero me apresentar. Eu sou o Diogo Chamum, um contador, tenho MBA em gestão empreendedora, sou há muitos anos consultor e palestrante nas áreas de gestão e tributária. Sou diretor de uma empresa a gente chama de contabilidade, mas na realidade é uma empresa de serviços, aqui em Porto Alegre, sou de Porto Alegre e também sou diretor da FENACOM. Então, vamos falar das boas práticas que devemos manter a partir deste momento de aprendizado, né? Depois de um momento tão difícil, né? De uma crise tão profunda, o que a gente pode fazer? Então, como eu falei para vocês, está passando por uma crise sem precedentes, e por uma questão nossa das empresas contábeis, a gente sentiu a necessidade de se aproximar cada vez mais dos clientes. Porque os clientes eles estavam passando por muitas incertezas, muitas inseguranças e dificuldades, de todos os aspectos, mas muito de informação. E nós que prestamos serviço, nós precisávamos entender, interpretar as medidas que foram editadas e publicadas para este fim. Então, isso nos trouxe uma aproximação com o cliente, até porque nós também precisávamos nos manter vivos, e eu coloco aqui para vocês, né, uma crise como essa, né, a gente precisa ter uma política de sobrevivência, né, a gente tem que passar por ela e continuar da sequência nossas atividades depois. E é uma maneira de nós, empresas contábeis, fazermos isso, é estarmos próximos do cliente, justamente para a gente poder ser lembrado na hora do pagamento, né, do nosso recebimento dos honorários. Então, nós estamos gerando valor para o cliente, nós estando perto do cliente, a gente ajudando o cliente, nós subimos na linha do contas a pagar do cliente, a gente vai para um patamar um pouquinho mais acima, e por poder contribuir com ele. Então, essa é uma prática que a gente tem que manter, porque a aproximação com o cliente, ela só nos traz benefícios. Então, desde a gente conseguir ir além das rotinas básicas, que a gente pode justamente gerar valor para as empresas que nós atendemos. Se eventualmente algumas empresas pequenas que não há necessidade desse contato permanente, muitas vezes o cliente não quer, as empresas de empreendedores mais jovens que têm a tecnologia um pouquinho ou bem mais avançadas, que a gente gere informações. Então a gente pode estar gerando, a aproximação pode se dar por informação, nós podemos estar mandando relatórios gerenciais,
gerados a partir do nosso sistema contábil, sem grandes elaborações, mas em vez de mandar um balancete que é visualmente muito pesado para quem não é da área, que a gente mande aí algum relatório mais visual, talvez um balancete em outro formato de um DRE, e colocando percentualmente quanto cada despesa representa no faturamento, uma linha de comparativa ou de evolução de folha de pagamento, impostos e faturamento, o turnover das empresas, alguma coisa nesse sentido, que a gente possa automatizar e já automaticamente liberar para os clientes, para a gente partir, para a gente sair um pouquinho além da nossa rotina, né? Para a gente ir um pouquinho além. E isso também é uma forma de aproximação dos clientes, uma forma também de tangibilizar o nosso serviço. Falando do home office, o home office também nós tínhamos muito tabu para discutir, né? E na realidade, nas empresas contábeis, ele acabou se demonstrando super positivo, porque se conseguiu prestar um atendimento à distância, claro, fomos obrigados a fazê-lo, não foi uma opção, e sim, o decreto de calamidade, ele nos obrigou, praticamente na totalidade dos municípios, a não poder estar trabalhando presencialmente. Então, nós nos adaptamos. É evidente que nós precisamos fazer ajustes, não é simplesmente mandar o nosso colaborador trabalhar em casa, mas e sim que a gente possa ter um controle de tarefas, que a gente possa ter um acompanhamento e engajamento. A pessoa que está em casa já tem uma questão de horário diferenciado, não é no horário comercial, nem sempre no horário comercial vai estar 100% conectado, pode estar envolvido com almoço, com filho, com alguma questão. Em contrapartida também, depois do horário, no horário não de expediente, ele pode estar também cumprindo tarefa. Então, o importante nesse caso é justamente ter o controle das tarefas e as tarefas a serem executadas. E aí a gente pode ter uma boa produtividade, evidente que a gente tem ali ganhos com isso, porque o nosso colaborador ele tem uma qualidade de vida, ele não está perdendo tempo no trânsito, ele está em casa, produz em casa, terminou de produzir, continua em casa, então não tem deslocamento, não tem risco, não tem custo, porque afinal de contas o vale transporte que a empresa paga não há necessidade de pagar, e o próprio funcionário às vezes tem deslocamento de carro, combustível, então é um ganho, desde que a gente consiga manter a produtividade. Então, me parece que nem diz o ditado, né, a dor ensina a gemer, a dor nos colocou numa situação de ter obrigatoriamente que trabalhar a modalidade home office. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que manter. É evidente que não está se falando aqui de fechar nossos escritórios e simplesmente vai todo mundo trabalhar em casa. Não, a gente precisa ter um equilíbrio. Eu imagino alguma coisa de revezamento, de escalonamento, alguma coisa também parcial, está com um pouco a metade do escritório presencial, a outra metade pode estar trabalhando em home. Então, são alternativas. Acho que a gente tem que achar, não existe uma fórmula exata, mas a gente tem que achar um equilíbrio para poder manter a qualidade, a produtividade e, por que não, a economia, né, que o home office nos proporciona. Outro aspecto fundamental, que também nos colocou numa rota obrigatória de evolução, foram as reuniões virtuais. Então, as reuniões virtuais nós nos obrigamos a fazer. E elas se demonstraram super produtivas. Da mesma forma que o home office, a gente ganha muito tempo em não ter um deslocamento. A gente tem uma vantagem muito boa. Então, isso a gente precisa manter. Aproveitar o momento, aproveitar que nós nos adaptamos, nós conhecemos as ferramentas que estavam disponíveis, assim como os nossos clientes também se obrigaram a entrar nessa estrutura e também estão aptos hoje a fazer essas reuniões. Então, essa é uma situação que a gente precisa manter, não pode perder, porque é um ganho de parte a parte. Claro, vamos ter resistências com os clientes um pouco mais antigos? Sim, natural. Mas, de novo, nada que se propõe é uma virada de chave a ponto de se acabar com o que se tinha e iniciar uma nova vida. Sim, é uma nova vida, mas é uma transição. Então, que se faça um equilíbrio.
nos clientes que se adaptaram melhor, se faça as reuniões virtuais, e nos clientes que têm um pouco mais de dificuldade, ok, se permanece com as reuniões presenciais. Mas é mais uma ferramenta, mais uma alternativa super positiva que nós temos aí à nossa disposição e já validada, né? Porque nós as reuniões virtuais já foram validadas como extremamente positivas. E por fim, a gente está falando aqui do fluxo de caixa. Fluxo de caixa, ele é uma ferramenta fundamental para gerenciamento das empresas, sejam quais forem as empresas, ou do nosso segmento contábil, ou mesmo de qualquer outra área. Mas a gente acaba deixando um pouco de lado o fluxo de caixa. E agora, com esse aperto financeiro, aperto econômico advindo da crise, a gente se obrigou a dar uma atenção maior para o fluxo de caixa. Desde rever a nossa estrutura de despesas, para ver se realmente tudo era necessário, a questão de rever contratos, várias situações nós precisamos entender para poder reduzir, otimizar, a ponto de conseguir passar por um momento de baixa arrecadação, de menor faturamento. Então isso é extremamente salutar. Eu acho que o fluxo de caixa tem que estar sempre ao nosso alcance, tem que ser uma coisa muito presente para que a gente possa se beneficiar. Por que nós vamos ter um resultado menor se a gente pode, com alguns ajustes e atenção, ter um resultado maior? Então é mais um aprendizado que eu entendo que ficou aí desse momento difícil que a gente vive e está vivendo. Mas entrando aqui no nosso grande coração aqui na apresentação, que é a questão das fusões e incorporações. O momento de baixa arrecadação, de muita inadimplência, a gente tem, primeiro, uma questão das empresas estarem, com empresas contábeis, mais fragilizadas em função de inadimplência, em função de, às vezes, até dificuldade de caixa, até criação de dívidas, apesar de todas as medidas emergenciais colocadas pelo governo, muitas delas, ou boa parte delas, é de postergação. Então, a gente vai ter que pagar o tributo, a contribuição mais adiante. Não deixou de pagar agora, mas não foi abonada. Assim como as linhas de crédito, nós tivemos uma facilitação, mas isso vai ter que ser pago. Então, as empresas vão sair, com certeza, financeiramente mais fragilizadas do que entraram na crise. E talvez algumas alternativas que se tenham, apesar de toda a resistência do setor contábil em discutir isso, são incorporações ou fusões. Então, a fusão, né, tecnicamente falando, e não é a ideia aqui a gente ser conceitual. A ideia é trazer nossos conhecimentos, aprofundamentos, prática, experiências. Então, é um bate-papo bem prático. Então, não é pegar livro, não é copiar e colar. Aqui é dizer o que a gente passou e também o que nós entendemos dessas situações. A fusão, então, conceitualmente falando, são duas ou mais empresas que se unem, formando uma nova empresa. Então, as empresas se juntam e acabam com o histórico, né, elas deixam de existir, o CNPJ delas deixa de existir. E a incorporação, não. A incorporação, uma empresa absorve a outra, uma empresa incorpora a outra. Então, a incorporadora, ela permanece no mercado, permanece com o seu CNPJ, enquanto que a incorporada some. Mas, falando em empresa contábil, aqui eu vou fazer uma adaptação. Como o cenário das empresas contábeis são de empresas pequenas, na sua grande maioria, poucas empresas médias, e sabe-se lá a quantidade de empresas grandes da área contábil, então a gente está falando, quando fala em incorporação, vamos falar de compra da carteira de cliente, compra do negócio. Vamos esquecer o CNPJ, porque não há sentido para empresas pequenas uma incorporar a outra com toda a formalidade. Então, até por questões de proteção, porque não tem por que incorporar e ficar com dívidas, não tem por que incorporar e ficar com problemas do CNPJ passado. Então, a ideia é de comprar a carteira de cliente, comprar o negócio. Então, é nesta linha que a gente vai ver ali agora
a questão da incorporação e, na sequência, a fusão. E aqui nós estamos falando, né, tem uma ilustração, no mercado não contábil existem vários exemplos de incorporações e de fusões. Claro, a parte contábil, como é um cenário um pouco menor, a gente tem menos experiências, né, e talvez por isso o tabu. Então, falando de incorporação de empresa contábil, nós precisamos para tomar decisão, para fazer uma proposta, para ver se realmente compensa adquirir aquele negócio, a gente precisa de algumas informações que são imprescindíveis. Então, a gente precisa saber o faturamento, por óbvio, quanto que a empresa que a gente está, nós temos a intenção de adquirir o negócio, ela fatura, qual estrutura que ela tem de execução, se ela faz serviços diferentes, extras, adicionais, se ela cobra por isso, se as obrigações dos clientes estão todas cumpridas, porque é evidente, se a gente pensa num negócio, pensa em fazer uma proposta, adquirir um negócio, e tem um passivo oculto, seja ele financeiro ou seja ele operacional, que no fim o operacional se torna financeiro, porque vai gerar multa para entrega em atraso. Então isso é uma informação fundamental para nós entendermos se, primeiro, a qualidade do serviço que era prestado, a qualidade dos clientes e o nível que isso estava sendo entregue. Também a gente tem que entender a dinâmica de trabalho, quais as situações, as particularidades dos clientes, se isso analiticamente, aberto por cliente, quantos que demandam um atendimento presencial, por e-mail, se há uma incidência muito grande de atendimentos, porque o nosso custo, a nossa matéria-prima é a nossa hora, é o nosso tempo. Então, isso vai compor um custo hora, para a gente saber também até a nossa margem de contribuição. Então, também de relatórios, se os clientes demandam muitos relatórios adicionais, reuniões também, para a gente saber justamente esse tempo de envolvimento com cada cliente. E também, né, como contadores, não podemos deixar de dar uma atenção muito especial, nesse caso fundamental, para um DRE, né, para a gente saber qual o resultado que essa empresa deixa hoje. Nós precisamos ter essa dimensão de estrutura orçamentária para poder saber o quanto nós podemos investir e quando nós teremos o retorno. Aqui, gente, como nós estamos falando de empresas, via de regra, pequenas, pode acontecer de a gente ter informalidades. Pode acontecer de nós não termos todo o faturamento declarado, por consequência o imposto também não está de todo pago e informado, pode acontecer de ter despesas informais. Então nós precisamos, para entrar no negócio, não há negociação, precisamos ter esse DRE comprovado, precisamos ter o faturamento em documentos comprobatórios, nem que sejam extratos. Isso aí o nosso colega contador que estaria vendendo o seu negócio, ele vai ter que nos demonstrar de uma maneira convincente, porque não adianta, e eu já passei por isso, de nós negociarmos uma situação com faturamento tal e despesas tais, chegar na hora de efetivar, o faturamento não se realiza. Então isso é uma coisa muito importante. Também a gente tem que ter cuidados de... Bom, mais adiante a gente vê ali a questão das condições, né? Outra coisa, a gente precisa envolver o incorporado, a gente precisa envolver o contador que está fazendo o negócio, porque simplesmente se a gente adquirir a carteira de clientes e sair trabalhando sem nenhuma transição, sem nenhum período de transição, sem nenhum apoio, a nossa dificuldade aumenta. É como se chegasse e nós tivéssemos contratado do nada, sei lá, 20, 50, 60 clientes e posto ali sem informação adicional nenhuma. Nós teríamos que fazer essas 20, 50, 60 reuniões para entender o negócio dos clientes, as particularidades, como o serviço é executado e como que ele é entregue. Então é fundamental, imprescindível, a participação
do contador, da empresa incorporada no negócio. Então, algumas coisas que eu pensei aqui eu já mencionei, nos últimos anos nós fizemos 2 incorporações de empresas menores. Então, aqui são fatos de experiência mesmo. Né? Então, uma das situações, ele não pode concorrer por um período. Então, se eu fecho um negócio hoje, não é justo que amanhã ele abra um outro escritório com risco ainda de seduzir e de levar alguns clientes que fizeram parte do negócio. Então, ele não pode concorrer nas mesmas atividades por um período. Aqui se fala em 1, 2 anos, eu acredito que seja suficiente, no máximo 3, para que proteja o negócio. Até porque senão pode ter uma jogada, eu posso fazer uma venda aqui, botar o dinheiro no bolso, pegar esse dinheiro e investir e montar novamente o negócio e assediar os clientes que faziam parte do negócio anterior. Então isso é uma preocupação importante. Esse incorporado, né, o contador da empresa incorporada, ele também tem que, por um período, acompanhar a transição. Então, ele precisa, neste período, contactar com todos os clientes, dizendo expondo o negócio, apresentando a empresa que está incorporando, e também colocar essas particularidades. Então, ele tem que fazer essa roda andar, trocando de dono, mas não pode parar. Então, ele é fundamental nessa parte. Então, este período de transição que ele ficaria à disposição do negócio, esse período então, é tanto para a operação rodar, quanto para conseguir manter o cliente, porque a gente vai ver mais à frente ali, se um cliente negociado sair por um período X, a gente tem que rever o valor negociado. Então, essa é uma maneira de amenizar a roda da transição e também garantir uma maior chance do cliente adquirido na carteira permanecer no novo negócio. Aqui uma coisa óbvia, né? Ele tem a responsabilidade por todas as obrigações acessórias, principais, junto ao cliente, até a data da assinatura do contrato, que é onde passa a obrigatoriedade, a competência ser da empresa que está incorporando, da incorporadora. Então, eventualmente, isso também, lógico, né, tem que ir para cláusulas de contrato, tem que se redigir um contrato com essas condições, falando da exclusividade, que ele não pode abrir concorrência, falando do acompanhamento por período de transição, falando da responsabilidade pelas obrigações até a data da assinatura. Então, isso tudo vai para um contrato que também vai ali as condições de negociação, valores, como vai ser pago, como não vai ser pago. E também, uma outra situação óbvia, que ele assuma as indenizações de todos os funcionários, sejam indenizações para romper a partir do momento da incorporação, ou sejam reclamatórias trabalhistas que venham ocorrer depois do negócio feito. Porque essa situação de nós adquirirmos, de uma empresa incorporar, adquirir a carteira de clientes de um outro escritório contábil, outra empresa contábil, pode sim ser entendido como uma sucessão trabalhista. Sucessão trabalhista, se eventualmente um funcionário da empresa incorporada ingressar na justiça, ela pode sim colocar a empresa que incorporou, a incorporadora, no processo, alegando uma sucessão trabalhista. Então, é uma situação muito importante, que tem que estar firmado. Eventualmente, se tiver alguma indenização que respingue na empresa incorporadora, então que se faça uma dedução, que o contrato preveja uma dedução desse valor das verbas a serem pagas. Vamos seguindo. E como dimensionar o negócio? Então, nós precisamos dar um valor, dar uma condição. Aqui a gente está trazendo um exemplo da nossa vivência. Então, se imagina, né, muito se falou no passado,
da empresa, do negócio incorporado. Ora, isso seria um cenário ideal para quem está fazendo a incorporação para a empresa incorporadora, mas não é uma realidade. Então, o que se fala em termos de negócio? Do valor do negócio. Então, se pratica em torno de 6 a 12 vezes o valor do faturamento mensal. Aqui é um parâmetro, mas é o que a gente verifica no mercado e é o que foi praticado conosco nas oportunidades que a gente fez esse tipo de negociação. Evidente que essa variação se dá muito pela qualidade da carteira, pela qualidade das empresas, pelo ticket médio dos honorários, porque vocês imaginam se a gente pode estar tratando de uma empresa com faturamento de 30 mil, duas empresas com faturamento de 30 mil, no entanto, o ticket médio da empresa A é de 200 e da empresa B é de 1.200. Então, a empresa A, para faturar 30 mil, ela atende, eu não fiz os cálculos aqui de cabeça, mas ela atende 100 empresas, enquanto a empresa B, para atingir 30 mil, atende a 40 empresas. Então, aí fica nítido que isso é preponderante na hora de montar, de definir o valor do negócio. E a forma de pagamento é como eu estava colocando para vocês. Dificilmente a gente vai conseguir fazer um negócio sem pagar nada, simplesmente assumindo a operação e repassando parte do resultado para quem está se desfazendo. Então, o que se pratica no mercado, e foi assim que fizemos nas nossas experiências, a gente paga uma entrada de 20% a 30% do valor do negócio, e o saldo restante nós pagamos em parcelas em 24 a 36 meses. E aí sim, essas parcelas de 24 a 36 meses pagando com o próprio resultado desta operação que a gente negociou. Como a operação contábil ela é propícia e acontecem reforços de faturamento, os casos clássicos que nós temos, declaração de imposto de renda à pessoa física e a mensalidade adicional cobrada em dezembro para encerramento das demonstrações e obrigações acessórias, às vezes tem cobrança de SPEDs, sempre tem algumas receitas extras. Essas receitas extras podem ser usadas para fazer aportes no negócio. Assim a gente diminui o nosso saldo, diminui prestações, diminui o valor da prestação. Então é uma possibilidade também. Só reforçando, quando eu falo ali em faturamento mensal, o faturamento mensal não contempla essas atividades, essas receitas extras, essas receitas adicionais. Ela contempla, sim, o faturamento de contrato, e aí sim, as cobranças mensais, coisas pequenas, um REDARF, uma PERDECOMP, coisas pequenas, sim, aí contempla a questão do faturamento. Mas essas receitas extras, assim, de operações específicas, eu não considero. Claro, de repente considera, vai mudar ali as vezes do faturamento. Então, por exemplo, talvez por não considerar a gente consiga vai fechar por 10 e considerando vai acabar fechando por menos vezes ali, por 6, por 8. Tá bom, pessoal? Vamos adiante. Então, trazendo um exemplo aqui para vocês de tudo que foi falado, vamos pensar que a empresa que a gente está negociando, ela tem um faturamento mensal de 30 mil reais. E desses 30 mil, sobram 10 mil reais por mês. Claro, aqui tirando o prolabore, a retirada do titular, do contador ou dos sócios. Então, deixa uma margem de contribuição de 10 mil reais. Então, simulando aqui, a gente negociou, a gente tinha um parâmetro de 6 a 12 vezes, nós conseguimos negociar em 10 vezes o valor do faturamento. Então, nós vamos, no nosso exemplo aqui, a gente está dando 20% do valor do negócio, na vista, na mão de quem está se desfazendo da carteira, e o saldo restante nós faríamos em 24 vezes
de 10 mil, né, no nosso exemplo aqui. Aí fecha o valor de 300 mil reais, a gente percebe que as 24 parcelas elas já podem e já devem ser absorvidas pelo próprio negócio. Então, se a gente tinha uma margem de 10 mil, nós estamos assumindo prestações de 10 mil reais. E aí, neste exemplo, o retorno do investimento se daria em 30 meses. Então, nós, sobrando 10 mil reais por mês, nós precisaríamos de 30 meses para cobrir os 300 mil do negócio. É lógico, não vão levar 30 meses, mas nós antecipamos 20%. Nós antecipamos 20% e pagamos mais 24 parcelas. Mas aqui tem uma situação que a gente precisa ressaltar. Por exemplo, essa margem de contribuição do exemplo, ou do negócio que está sendo adquirido, ela é na gestão no modelo antigo. Porque quem está adquirindo um negócio é para melhorar. Então, se é para melhorar, a margem de contribuição tem que aumentar também. Alguns exemplos. Por exemplo, o sistema contábil. A empresa incorporada pagava um, a incorporadora pagava outro. O ato de incorporar vai haver a eliminação de um sistema. Esse sistema pode até aumentar um pouco, né, se de repente aumenta o número de usuários, mas nunca na proporção de um novo sistema. Toda a estrutura de aluguel, do espaço físico, daqui um pouco recepcionista, telefonista, há uma otimização natural de equipe. E também se entende, né, que vai ter uma melhora na gestão. Por conta da melhora da gestão, tem dois aspectos. Uma é otimização da estrutura de despesas e custos, e a outra é a gente entregar um negócio melhor, a gente agregar mais para o cliente e depois nós conseguirmos fazer um aumento de honorários, porque nós estamos entregando mais. No exemplo na experiência que nós tivemos, a primeira, nós adquirimos uma carteira de clientes muito pequenininha, de um ticket médio muito baixo. Se nós tivéssemos pensado, não, eu vou pegar esse ticket médio, essa quantidade de empresas que pagam pouco honorários, e vou jogar dentro da minha estrutura tradicional com várias, gente graduada, pós-graduada, eu tenho um custo hora muito maior, não valeria a pena. O que a gente fez? A gente isolou uma unidade, e essa unidade ela trabalhava exclusivamente com uma mão de obra mais barata, com uma estrutura de atendimento praticamente só de execução. Então não se consumia tempo de grandes elaborações, de reuniões e atendimentos, e também não existiam informações adicionais, era cumprimento de obrigações fiscais. Aí nós conseguimos atender uma equipe extremamente enxuta, de custo menor, e conseguimos ter rentabilidade desde o primeiro momento. E aí, após em torno de 8 meses, foram 8 meses do nosso trabalho, nós conseguimos, pela mudança do atendimento, pela melhora do atendimento, nós conseguimos aumentar linearmente 30% todos os clientes, e desses clientes, alguns a gente teve, esses nós fizemos comunicação, não fizemos nem reunião, lembrando que é uma estrutura barata, e os que tinham que ter uma negociação maior, porque ou cresceram, ou realmente tinham uma estrutura maior, aí sim, fizemos negociações que tiveram aumentos até de 100%. Então, para resumir, essa unidade nos deixa um retorno de 60%. Claro, ela usa toda a estrutura física, ela usa o suporte da equipe mais qualificada do escritório geral, ela usa a consultoria que nós já pagamos, ela usa a mesma estrutura de recepção, mesma estrutura de entrega, claro que a maioria delas, a grande maioria é e-mail eletrônico, até para não ter custo. Então, foi um negócio rentável, mas tem esses cuidados que a gente tem que ter. Então, sobre incorporação, é isso que a gente tem, compensa, até porque é um momento, de novo, um pós-crise é um momento muito frágil
economicamente, para praticamente todas as empresas, em especial contábil. Então, se a empresa menor está mais fragilizada, sob pena de não conseguir dar sequência pelo trauma que foi a crise, então sim, pode ser uma oportunidade das duas partes, do escritório mais estruturado fazer a incorporação e do menos estruturado conseguir sair do negócio ainda com saúde financeira, ainda com valores, com recebimento de grana no bolso. Bom, pessoal, vamos seguindo. Então agora vamos falar da fusão. Esse é um tema um pouco mais complicado. Então nós temos de fusão, desculpa, temos tipos da vertical, a conglomerado e a horizontal. A vertical são empresas com negócios complementares. Então daqui um pouco uma empresa de software adquire uma empresa contábil, né? Faz uma fusão com a empresa contábil e começa a atuar em mais áreas. Conglomerado, negócios não relacionados, então um negócio totalmente diferente que as empresas querem ampliar a área de atuação usando as expertises, o know-how de outra empresa de outro segmento. Não é o nosso caso. O nosso caso é a fusão horizontal, que são empresas do mesmo ramo de atividade. Então nós temos alguns exemplos conhecidos aí no mercado nacional, não do meio contábil, que são a Sadia, quando fez uma fusão com a Perdigão, que criou uma nova empresa chamada BRF. Assim como a LAN, do Chile, e a TAM, do Brasil, fizeram uma fusão, e resultando a conhecida empresa Latam, que nós aí utilizávamos, né, período de quarentena, deixou de ser praticado, mas sim, uma empresa bem conhecida. E nós falando de uma fusão contábil, nós estamos falando da fusão horizontal. Então, por que fazer uma fusão? Onde está a vantagem de fazer a fusão? Por que a gente vai sair da nossa zona de conforto, do negócio que nós temos hoje, do negócio que nós conhecemos e dominamos, para se aventurar em se unir com outra empresa? Então aqui eu trago algumas questões, tem algumas coisas parecidas com a incorporação, mas vamos lá, otimização de custos e despesas. Sim, essa é uma situação objetiva, porque afinal de contas, o fato de você unir duas empresas, lembrando, né, do conceito lá de trás, a fusão de duas ou mais empresas, se cria uma nova empresa, outro negócio, do mesmo ramo, mas outro negócio. Então, se nós vamos fundir uma ou mais empresas, a gente vai talvez deixar de ter mais sedes, pode concentrar tudo numa sede, mas a gente vai, se forem duas empresas, a gente vai ter só uma recepção, se for tudo numa sede, a gente vai ter só um motoboy, nós vamos ter a questão que eu falei da incorporação também, do sistema de informática, tem uma série de situações, e também equipe, porque, por exemplo, se tem duas empresas que atendem com 10 colaboradores cada uma, da mesma atividade, da atividade contábil, como nós estamos falando, então o fato de unir, de juntar essa operação, nós vamos otimizar essas 10 pessoas para umas 15. Ah, mas nós teremos indenização dos funcionários? Sim, existe um período de investimento, vou chamar de investimento, mas há uma otimização muito clara da estrutura de custos e despesas. Tem outras, assinatura de consultorias, tem muita coisa, gente, tem muita coisa. Então, a otimização de custos e despesas é uma coisa que é objetiva. É o principal? Não. Na minha opinião, não. O principal a gente tem aqui meio diluído, mas no aumento do capital intelectual, e também no maior poder de investimento. Na realidade, né, o poder de investimento com a otimização de custos e despesas estão muito interligados. Mas o aumento de capital intelectual, se nós temos duas ou mais estruturas, a gente, quando fala em fusão, acaba falando sempre de duas empresas, mas a gente pode estar falando de mais empresas. Então, nós vamos pegar os melhores de cada uma. Então, eu posso ter na empresa A uma pessoa top na área de SPED, por exemplo,
E na B, posso ter uma pessoa top na área contábil de lucro real. Então, nós estamos unindo essas competências. Então, isso sim nos dá um poder de ampliação de mercado, de aprofundamento, de especialização. Então, o aumento do capital intelectual, esse é o grande legado, porque com isso a gente consegue aumentar, a gente consegue prosperar. Maior poder de investimento, e aí a consequência disso é uma direta, um aprofundamento melhor. Por exemplo, a gente vai trabalhar com comunicação e marketing de uma maneira diferente. Por exemplo, se hoje a gente gasta em torno de 3% do nosso orçamento, do nosso faturamento em marketing, se nós fizermos a fusão de duas empresas de 100 mil de faturamento cada uma, e nós mantivermos os 3%, a gente vai estar investindo o dobro, né, 3% de 200. E se nós estivermos falando de 5 empresas de 100 mil, nós vamos estar falando do quíntuplo. Então, nós vamos estar falando de 3% de 500 para manter o mesmo percentual. Assim como a tecnologia e outras questões todas. Então, a capacitação da equipe, a tecnologia é muito forte, né? Então, se a gente vê aí essas contabilidades online, recebendo aportes de milhões, aqui a gente poderia sim ter uma fonte de recurso própria, sem sangramento do orçamento, sem pegar dinheiro na rua, simplesmente pelo poder de investimento, pela estrutura orçamentária das empresas fundidas crescerem. Isso é uma coisa latente, é uma coisa visual. E também a gente pode ter uma vantagem, uma ampliação na diversificação geográfica. Por quê? Aqui ninguém está falando e sentenciando que a fusão tem que acontecer com empresas na mesma cidade. A fusão pode acontecer com empresas, aí a gente pode até pensar em uma quantidade maior de empresas em vários municípios, estados. Por que não? Por que não pode se fazer uma fusão de uma empresa aqui de Porto Alegre do Sul com uma empresa lá de Belém do Pará? Pode. E aí se amplia, né? Pode-se ampliar a área de atuação. Então, vejo essas questões aqui como os principais argumentos para sair da caixa e pensar numa fusão. Mas será que é tão bom, é tudo tão bom assim como a gente está falando? Por óbvio que não. Nós temos uma série de situações que são barreiras que dificultam a evolução desse processo. Primeiro de todos, é uma questão cultural. Hoje existe uma resistência muito grande em abordar o tema. Você imagina sentar à mesa com alguns colegas e abordar o tema: vamos fazer a união dos nossos negócios, vamos formar uma super empresa. A ideia soa bem no começo, mas quando a gente começa a pensar que vai ter que abrir mão disso, abrir mão daquilo, prestar contas disso, não poder permanecer com tal hábito. Então, a cultura das empresas contábeis, a cultura é uma grande barreira. Aí a gente pode ter segurança nisso, porque por isso que se tem tão poucas fusões. Claro que existe, tem fusões feitas no Brasil com sucesso, tem fusões que foram desfeitas, e aqui eu faço um outro reparo. Tem que planejar muito, tem que entender muito isso, porque desfazer uma fusão é muito traumático. O tema da nossa conversa de hoje não é cisão, mas a necessidade de fazer uma fusão por um erro estratégico na definição da fusão é problema, porque a cisão a gente tem traumas, a gente tem perdas de transição, a gente tem situações com os clientes. O cliente tem que, primeiro a gente tem que ter um convencimento para ele aceitar a fusão, para ele entender a fusão. Depois a gente vai ter que ir lá o cliente dizer: olha, eu falhei, eu fui incompetente e tive que desfazer a minha fusão. Então, é fundamental a gente ter uma convicção, e aí mais adiante a gente vai ver aqui as etapas e quão importantes são para não errar.
Então é importante se perder mais tempo no planejamento do que a gente ter que voltar atrás e errar. Não podemos ir para a política da tentativa e erro. A gente tem que prever num bom planejamento todas as possibilidades de erros, de problemas e dificuldades. E a cultura, então, a gente tem essa questão de, primeiro, ultrapassar a cultura hoje dos contadores das empresas contábeis. Aí, dentro dessa cultura, o contador titular pode dizer assim, ou sócios, né? A gente pode estar falando de empresas um pouquinho maiores, mas eu vou perder o meu controle. Hoje eu controlo, hoje eu vou para minha casa de campo, de serra, da praia, gerencio de lá, hoje eu tiro 2 férias por mês, fico fora. Então, são coisas que a gente vai abrir mão. Hoje eu não gostei de determinado colaborador, eu mando trocar. Então esse controle deixa de ter. Aí, como eu falei para vocês também, né, as empresas contábeis são extremamente conservadoras e com um quê de gestão amadora. Então, claro que existem, a gente nunca pode generalizar, mas existem muitas empresas contábeis que estão num ritmo de crescimento em termos de gestão, de controle de tarefas, de mapeamento de processos já rodando, bem evoluído, mas a gente sabe que a grande maioria não tem essa situação. Então, a transformação é muito grande e isso, sim, acaba transformando, acaba dificultando uma possibilidade de fazer a fusão de algumas empresas. E uma coisa muito importante, nosso negócio, uma prestação de serviço, e nós dependemos diretamente, fundamentalmente, da mão de obra, da nossa equipe. E aí eles têm que entender, se engajar nessa mudança. Porque se a equipe não tiver aceitação, aí nós vamos ter dificuldades, porque nós vamos ter bloqueios, nós vamos ter boicotes, e isso a gente sabe, nós já vivenciamos isso em outras oportunidades, não de fusão, mas do dia a dia mesmo, e quando há um racha na equipe, nós temos um problema muito sério. Então, que etapas que a gente tem que cumprir? Que ações têm que ser feitas? Então, primeira coisa de tudo, tem que ter um acordo de cotistas, regrando todas as combinações e, de preferência, antecipando situações. Então, como eu falei para vocês, a questão do planejamento, eu não vejo diferente de 2 ou mais empresas da área contábil fazerem fusão sem fazer um planejamento de 1 ou 2 anos. Eu não vejo como ser diferente. Porque precisa, sim, contratar um consultor para fazer o mapeamento dos processos, para ver a identificação das culturas, das particularidades e converter isso tudo para um modelo único. Então, todas as situações que eram feitas, tarefas cumpridas nas empresas individualmente, elas vão ser unificadas para o melhor modelo, talvez aprimoradas entre elas, né? E isso tem que estar implementado em todos os negócios que vão integrar essa fusão. Então, esse acordo de cotistas ele tem que prever tudo isso para ser cumprido. E se eventualmente alguma situação particular deixa de ficar nesse acordo de cotistas, a gente começa a ter uma brecha, uma porta para ter problema. Então, por exemplo, se pequenas coisas podem dar problema, como um sócio de uma empresa, ele costuma chegar às 9 no escritório, e o outro sócio costuma chegar às 7h30. Aí vai passar um tempo, o sócio da 7h30 vai dizer, não está justo isso, a gente é igual. Então, esses pequenos detalhes têm que ser incorporados. Aqui é uma dificuldade maior para a fusão, porque se fosse a incorporação, a empresa que incorpora leva a sua cultura e leva seus processos. Na fusão, não. Na fusão não existe o modelo
ideal, mas existe uma construção dos modelos na união das empresas que estão se unindo. Então, eu falei para vocês da uniformização dos processos, porque a gente tem que ter uma linha só de trabalho, não temos como cada um fazer do seu jeito, ou a gente ter duas correntes ou mais correntes dentro do mesmo negócio. Planejamento tributário, parece óbvio, né? A gente falando de planejamento tributário, nós da área contábil, a gente vende isso para os clientes, mas não pode ficar para trás, porque vamos relembrar que a fusão é a criação de um novo negócio, é a criação de uma nova empresa. Então, no modelo mais simples possível, se duas empresas, desculpa a redundância, né? Mas se duas empresas do Simples Nacional, duas empresas contábeis, que são optantes do Simples Nacional, fazem a fusão, aí a empresa gerada também vai ser do Simples Nacional. Esse é o modelo mais simples. Vai manter a mesma carga tributária? Não, porque o fato de tu somar faturamentos, tu eleva a tabela do Simples Nacional, vai pagar mais. Isso no modelo mais simples. Agora, se nós estivermos juntando duas empresas com mais estrutura, fundindo, ou mais empresas, e essas empresas vão compor um faturamento superior ao limite do Simples, por exemplo, que terão que fazer um outro modelo. Então, aí sim, nós teremos também que mais pesa o planejamento tributário, porque o modelo que hoje existente vai deixar de existir, inclusive na opção tributária. Então, fundamental. Até para se montar essa projeção de resultados, a gente tem que saber em qual modelo tributário a gente vai estar inserido e quanto isso nos custa, qual a carga que isso vai nos custar. Adequação da nova equipe. Tem que ter, assim como eu falei da dificuldade das pessoas, a gente tem que ter uma gestão de pessoas muito forte, muito presente, porque nós vamos estar unindo duas equipes distintas, culturas diferentes, formas de trabalhar diferentes, suas particularidades. Então, nós precisamos trabalhar muito forte a estrutura das pessoas, a gestão de pessoas. Aqui eu trago um exemplo para vocês. Numa ocasião, eu era conselheiro de uma instituição financeira e ela fez uma fusão, era uma cooperativa de crédito, e ela fez uma fusão com uma outra cooperativa de crédito. Mesmo negócio, mesma comunicação visual, só eram cooperativas distintas, que com gestões distintas, com comandos distintos, mas que entenderam que atuavam na mesma região, que entenderam, por esses motivos que a gente colocou aqui atrás, que seria uma oportunidade importante. Legal, aprovado por todos. Cada uma cooperativa tinha lá a sua direção e o seu conselho de administração. O que houve? Com a fusão, se uniram os conselhos de administração. Então, onde nós tínhamos 10 conselheiros, eram 6 conselheiros em cada cooperativa, nós ficamos com um conselho de administração de 12. Simplesmente, as reuniões de conselho, apesar dos conselheiros serem pessoas do alto gabarito, conhecimento, empresários, pessoal de mercado, pessoal da área econômica, tinha gente muito boa, de alto nível intelectual, mas nas reuniões conselho de administração, essas pessoas sentavam da cooperativa A de um lado, da cooperativa B do outro, como se fosse um lugar de disputa. Então, as ideias levantadas pelos conselheiros da primeira cooperativa eram rechaçadas pelos conselheiros da segunda, e vice-versa. Então, essa situação da equipe, da capacitação da equipe, é fundamental. Eu estou trazendo um exemplo aqui de uma situação de um conselho de administração de uma grande cooperativa de mercado, com pessoas de alto intelecto. Imaginem uma equipe,
numas equipes, né, que a gente está falando de no mínimo 2, se simplesmente de uma hora para outra estarem trabalhando em outro local, com outras pessoas, com outros métodos, com outro comando. Então, realmente, tem que se ter uma atenção, um olhar muito importante para essa questão da equipe. Também precisamos fazer a definição da estrutura física. Então, se nós temos se forem 2 empresas que estão fazendo a fusão, tem que ver se uma das sedes tem a capacidade para receber a nova estrutura, né, o incremento da nova estrutura, tem que ver se tem que ir para uma nova sede, tem que ver se essa nova sede vai ser alugada, vai ser adquirida, vai ser construída, então se vai ficar um período trabalhando em sedes distintas para depois fazer a união. Então tem uma série de situações. E podemos ficar um pouquinho mais para a complexidade, que daqui um pouco nós podemos estar falando de uma fusão de mais empresas, porque a gente está juntando 10 escritórios de contabilidade para formar uma grande potência nacional. Aí sim a gente tem que ver, nós temos 10 unidades, nem todas na mesma localidade, no mesmo município. Dessas 10 sedes, a gente vai transformar em 8, em 5, em 4. Então, isso tudo são definições que têm que ser feitas, etapas que têm que ser cumpridas a partir deste momento que se resolve, que se define que a fusão é o melhor caminho. A gente precisa também a criação de uma marca, porque se nós temos 2 marcas, 2 identidades que se comunicam com o mercado, 2 no mínimo, né? Como eu falei, podem ser mais, a gente precisa ter uma maneira de comunicar. Até porque se a gente está fazendo uma fusão, a gente quer uma participação maior no mercado. E a participação maior no mercado, a gente tem que sair da nossa casinha de fazer o marketing passivo, de a prospecção ser extremamente passiva, do cliente estar sempre nos demandando, sempre sendo indicado por alguém. Então, se a gente está querendo montar uma estrutura mais robusta, mais representativa, a gente tem que trabalhar, sim, uma comunicação, um marketing, uma marca, tem que ter uma marca, tem que se comunicar com o mercado através dessa marca. E, por fim, aqui dentro das situações elencadas, a gente precisa comunicar primeiro os clientes, né? A comunicação do cliente tem que ser prévia, a gente precisa passar a situação para eles, e depois disso, aí sim, precisamos ir ao mercado dizer que essa empresa, essa nova empresa existe com essa estrutura, com essa comunicação visual. Então, essas são as situações, as etapas a serem cumpridas, repito, reforço, tudo isso envelopado com um planejamento muito criterioso, com acompanhamento de profissional para isso, de um consultor. A gente falou lá atrás que uma das dificuldades era a cultura, era a gestão amadora da maioria das empresas contábeis no Brasil, e aqui a gente não pode incorrer nesse erro. A gente precisa fazer uma fusão, um período de transição, um planejamento e uma implantação e execução extremamente profissional. Então, o que é profissional? É buscar apoio no mercado. Porque se nós formos fazer pela cabeça, pelo conhecimento das pessoas envolvidas, por mais capazes e competentes que sejam, algo vai passar desapercebido, alguma brecha vai ficar, e essa brecha traz risco de uma reversão do negócio. Lembrando, a reversão do negócio é extremamente problemática, traumática e com prejuízos, alguns deles irreversíveis, como talvez a perda de clientes, a perda da credibilidade, muitas vezes. Então a gente precisa, no caso de uma reversão, ir ao cliente e dizer: cliente, eu errei. Eu não fui competente, não fui capaz de fazer esse movimento que eu tanto sonhei. Então, vamos, não vou dizer perder tempo, mas vamos investir nosso tempo em muito planejamento com essas situações aqui elencadas.
Mas como fazer uma fusão? De novo, a gente tem que fazer uma questão muito profissional. O que é profissional? É nós termos apoio de profissionais. Então, não há outra forma de se fazer uma fusão, um entendimento do valor do negócio, se não conhecer os valores envolvidos. Então, nós precisamos que as empresas que forem fazer a fusão, essas empresas tenham que ter o conhecimento de quanto elas valem. Então, a partir do momento que nós temos esse valor, que nós temos essa dimensão, aí nós vamos montar o negócio em termos econômicos, né, em termos orçamentários. Então, se nós temos duas empresas fazendo a fusão e uma representa 60% do todo e a outra 40%, é assim que vai ser. A empresa de 60% vai ter 60% do negócio, a empresa de 40% vai ter 40%. Se nós estivermos falando de uma quantidade maior de empresas que forem fazer a fusão, essas empresas elas vão também fazer a mesma coisa, se monta o valor de cada uma, se faz a valoração de cada uma, se faz a soma, se compõe o todo e vê quanto que cada uma participa nesse todo. Aqui a gente fala em construir um conselho de administração e a posição dos sócios. Aqui é meio junto, né, essa questão. O fato de nós unirmos dois negócios ou mais, dois sócios ou mais, não dá o direito, e nós não temos o direito de cometer esse erro, de pegar cada sócio das empresas originais e colocar para fazer alguma tarefa, de coordenar alguma equipe que não tenha competência para isso. Então, por ser sócio de uma empresa, eu vou pegar um exemplo. Vamos supor que nós estejamos fazendo a fusão de duas empresas que cada uma tem 2 sócios. Aí, por terem 2 sócios, cada uma, nós vamos ter já constituir uma nova empresa com 4 sócios, não quer dizer que esses 4 sócios, cada um vai cuidar de uma área. Não quer dizer que cada um vai cuidar da área trabalhista, um vai cuidar da parte fiscal, parte contábil, da parte de negócios. Não quer dizer isso. Porque essa coordenação das atividades, das áreas, tem que se dar por competência. Então, se eventualmente, desses 4 sócios que eu dei o exemplo, numa empresa um é fera, é top na questão da área fiscal, domina bem SPED, domina ICMS, o cara é top, beleza. Esse aqui tem vaga garantida para coordenar, para ser diretor da área fiscal. E na outra empresa tem um que é feríssima, domina a CLT, sabe como ninguém a legislação trabalhista. Ok, então esse cara tem a competência, esse sócio tem a competência para coordenar o setor da área trabalhista. Beleza. Os outros 2 têm uma atividade mais superficial, mais assim de presencial, de relação com o cliente. Gente, esses 2 sócios, eles não podem assumir cargos para qual tenham menos competência que uma pessoa da equipe ou uma pessoa de mercado. Então, por isso que se fala num conselho de administração. Se a gente ampliar a fusão para mais empresas, para 5 ou para 10 empresas, aí sim, nós teremos todos os sócios das empresas fundidas serão do conselho de administração. E aqueles que tenham suas competências comprovadas podem, sim, e devem assumir as suas áreas de competência. Neste caso, todos os conselheiros de administração receberão um valor de dividendos. Então, se faz a operação, se trabalha bem a gestão, se trabalha bem os processos, se otimiza custos, se alavanca a receita, se amplifica, né, se rentabiliza o resultado, e esse resultado valorado, amplificado, ele vai ser dividido, vai ser partilhado entre os sócios do conselho de administração. Porém, o conselheiro de administração, o ex-sócio,
que permanece, que ficou com cargo de gestão, com cargo de diretoria, esse vai receber um prolabore pelo cargo que está exercendo e mais a remuneração de dividendos por fazer parte da composição societária, acionária. Então, gente, são esses cuidados que a gente precisa ter. De novo, nós não podemos, pelo fato de terem sócios que estão fazendo a fusão das empresas, eles não têm cargo garantido para poder ganhar mais. Isso é uma coisa que tem que ficar muito claro. Né? Isso é uma coisa que vai lá para o acordo de cotistas que nós falamos, assim como eu acabei não mencionando, no acordo de cotistas a gente tem que lembrar como que funciona com os filhos. Se a gente fizer uma fusão com um monte de empresas, com 10 empresas, daqui a um pouco a gente tem uma lista aí de 50, 60 herdeiros. Tá, e aí eles vão entrar por livre deliberação de um dos sócios ou eles vão ter uma linha para entrar, vão passar por alguma seleção, ou vai ter isso definido? Tem que definir. Não estou dizendo o modelo aqui, não estou dizendo que tem que entrar como estagiário, não estou dizendo que tem que entrar na área tal, não. Estou dizendo que isso tem que ser definido entre os sócios. Ok? Então, muito cuidado. Eu acho também, se fizer uma fusão, a gente tem que ter uma cabeça um pouquinho mais ampla, então deixar de pensar em escritório contábil e pensar mais numa empresa geradora de serviços. Então, trabalhar mais a questão do marketing, trabalhar mais a questão de tecnologia, trabalhar mais a questão de negócios. Então, na minha ideia, e eu acho que tem que se criar um diretor de negócios, um diretor que abrange essa parte de marketing, ampliação de serviços. Então, tem uma série de situações. Daqui a pouco, as especialidades. Assim, enquanto um escritório tradicional ele vai ter um coordenador da área fiscal, talvez um negócio advindo de uma fusão com mais empresas, nós vamos ter um coordenador, diretor da área fiscal, mas vai ter um que é da área específica de SPED, por exemplo. É um exemplo que eu estou trazendo para vocês, para a gente poder ampliar e sair um pouquinho da rotina básica. Certo, pessoal? Essa era a minha mensagem. Eu espero ter contribuído e que a gente possa aí construir uma contabilidade melhor. E parabéns a vocês que estão buscando conhecimento e informação. E era isso. Um grande abraço.